O anime começa nos apresentando Ao-El, um garoto que está na idade de receber a bênção da deusa nesse mundo. Isso é algo concedido ao completar 10 anos de idade, quando a criança recebe uma classe durante um ritual sagrado. A partir daí, ela se torna capaz de adquirir habilidades apropriadas para essa classe. Enquanto Ao-El toma café da manhã com a família, seu pai, Leon, comenta o quanto está ansioso, já que nem conseguiu dormir pensando em qual classe o filho receberia. A mãe de Ao-El confessa que está mais nervosa agora do que quando chegou o dia da sua própria benção. Já a irmã de Ao-El, Eidão, que poderia ter, e, por isso, receberá, sem dúvida, a classe mais incrível. Leon brinca dizendo que isso pode deixar ele popular com as garotas, mas Ao-El retruca, dizendo que ainda é muito novo para pensar em namoros. Leon aproveita para lembrar que quando tinha a idade do filho, já tinha várias meninas atrás dele e que as coisas podem acontecer do mesmo jeito para Ao-El. Ele apenas suspira, sabendo que quando sua família começa a fantasiar, nunca mais para. Mais tarde, muitas pessoas se reúnem na igreja para dar início ao ritual de bênçãos. O sacerdote pede que as crianças se aproximem uma a uma, começando pelo lado direito. O primeiro menino a se apresentar recebe a mão do sacerdote sobre a testa, que lança um feitiço, permitindo ver a bênção que está sendo concedida. Chamas, o martelo e o cheiro de ferro aparecem diante de seus olhos, e o sacerdote anuncia que o garoto será um ferreiro. O menino corre, animado para o pai, orgulhoso de poder seguir os passos dele. Em seguida, as outras crianças passam pelo ritual, cada uma recebendo sua classe. Enquanto isso, Ao-El espera calmamente na fila sem demonstrar emoção. Sua irmã tenta tranquilizar ele, lembrando que a linhagem influencia bastante a classe e que com pais tão notáveis, ele só pode receber uma bênção poderosa. Quando Ao-El finalmente se aproxima, sua família o anima e várias pessoas o reconhecem como filho do arquímago Leon e da princesa da espada Farah, dois detentores de classes avançadas. Todos esperam que ele seja tão extraordinário quanto eles. O sacerdote pede que Ao-El feche os olhos, para que a deusa revele sua classe em forma de visões, porém, por algum motivo, ele não vê absolutamente nada. O sacerdote fica confuso, pois não há resposta alguma e logo percebe a única classe. A revelação choca todos, mas Ao-El apenas fica parado, confuso. De volta para casa, seus pais tentam confortar ele, dizendo que continuarão trabalhando mesmo depois da aposentadoria, para que ele não precise se preocupar. Leon insiste que não há motivo para falar em morte ou dificuldades, mas Ao-El responde que não pretende depender dos pais para sempre. Sua irmã Raio reforça que sempre estará ao lado dele, independentemente de como ele se sinta. Ao-El deixa claro que não está deprimido, já que desde pequeno treina esgrima com a mãe, mesmo quando a espada era pesada demais para suas mãos. Farah o apoiava e graças a isso suas habilidades melhoraram. Seria mais fácil com a classe de espada Shimin, mas mesmo sem classe ele já consegue lutar com maestria pela prática constante. Ainda assim, a realidade é que quase não conseguiu treinar de verdade, já que sua mãe era forte demais para ser um bom parâmetro. Mesmo assim, Ao-El acredita que esforço é o que importa e, por isso, não se desanima. Farah o elogia por sua maturidade, e Leon completa dizendo que ele certamente alcançará a grandeza. Aire, orgulhosa, apenas confirma que já sabia o quanto o irmão é incrível. Seus pais voltam a fantasiar sobre o futuro glorioso que ele terá, e Ao-El, acostumado com isso, decide ignorar e seguir para o campo de treinamento. Lá, dois garotos duelam e falam sobre como as habilidades tornam tudo mais fácil, já que seus corpos quase se movem sozinhos. O duelo é interrompido quando percebem que Ao-El está observando e logo o reconhecem como o garoto sem classe. Ele afirma que está ali para treinar, como todos, mas eles não entendem o motivo. Explicam que, sendo espadachins, não precisam treinar tanto, apenas testar habilidades para provar sua força. Eles reiniciam o duelo e Ao-El observa em silêncio. Ele nota que já com a habilidade de esgrima básica parecem bastante capazes e decide testar eles. Interrompe o duelo para desafiar um deles, mas os meninos ficam incrédulos diante da ideia de alguém sem classe lutar contra um espadachim. Apesar, Ao-El insiste, dizendo que será um bom oponente, o que acaba atiçando o orgulho deles. Um dos garotos aceita o desafio, mas antes pergunta se Ao-El possui proteção divina, mesmo sem classe. Ele confirma, garantindo que estará bem e que o outro não precisa se
Conter essa proteção divina é outra bênção da deusa, diferente da classe, concedida a todos desde o nascimento. Ela funciona como uma rede invisível que cobre o corpo e absorve parte do dano, mas ao receber golpes demais pode se esgotar, fazendo com que a pessoa ainda sinta dor. Sabendo que Ao-El possuía a proteção divina, o garoto não perdeu tempo e lançou sua espada contra a de Ao-El com a intenção de esmagar ele. Porém, mesmo diante de um ataque cheio de força, Ao-El bloqueou facilmente os golpes e contra-atacou. O outro menino, que observava, ficou confuso sem entender porque seu amigo ainda não havia vencido. Ao-El não se conteve, o que deixou o adversário frustrado a ponto de pedir ajuda ao companheiro para atacarem juntos. Logo os dois partiram contra Ao-El, mas ele esquivou-se rapidamente e manteve-se firme, apreciando o desafio. Para ele, enfrentar oponentes próximos de seu nível de habilidade era a melhor forma de praticar. Ao notar que quase se atingiram quando desviou de seus golpes, Ao-El se perguntou se as habilidades realmente não ajudavam em aspectos como táticas em grupo. Concluindo que aqueles dois ainda eram imaturos, decidiu encerrar a luta com um único movimento, sem dar-lhe chance de reação. A vitória foi clara, mas os garotos reclamaram, dizendo que ele apenas esperou uma abertura para surpreender eles. Ao-El apenas os desafiou novamente, mas antes que pudessem recomeçar, uma garota ruiva apareceu, ordenando que parassem e perguntando se continuariam a se envergonhar daquele jeito. Ela afirmou que em uma batalha real, um verdadeiro espada deveria saber aceitar a derrota e não agir como tolo. Um dos meninos se irritou, mas o outro conteve, revelando que aquela espadachim ruiva não era alguém comum. Ela se aproximou de Ao-El e o reconheceu como filho da princesa da espada Farah. Diante disso, concluiu que ele devia ter herdado parte do talento inato da mãe, mesmo sem possuir classes. Contudo, também deixou claro que os dois garotos anteriores eram apenas novatos e que Ao-El não deveria se vangloriar por vencer eles. Então, desafiou a lutar com ela, afirmando que mostraria o que uma verdadeira espadachim podia fazer contra um sem classe como ele. Os meninos assumiram que ela estava ligada à guarda, e ela confirmou que seu pai era o Capitão Evans, homem famoso que Ao-El recordava visitar sua casa em busca de ajuda de Farah para caçar demônios. A ruiva destacou que seu pai era extraordinário, mestre na espada e líder respeitado, mas ainda assim todos sempre viam Farah como a melhor espadachim, algo que ela não conseguia aceitar. Ao-El percebeu que no fundo a garota estava irritada com sua mãe e descontava essa frustração nele. Ao ouvir isso, ela ficou ainda mais furiosa, acusando-o de pensar como todos que Farah era a melhor. Ele confirmou sem hesitar, dizendo que sua mãe era literalmente a pessoa mais forte do vilarejo. A ruiva, inconformada, declarou que provaria ser superior, já que os filhos herdavam os talentos dos pais. Antes do duelo, garantiu que treinava havia um ano, já havia alcançado habilidades intermediárias e aprendido técnicas com o pai, portanto, não havia chance de Ao-El vencer ela. Ele, por sua vez, respondeu que também fora treinado pela mãe e que não pensava em perder. Sem demora, ambos se lançaram em combate, trocando golpes rápidos e habilidosos. Enquanto os meninos observavam, surpresos, era inacreditável que Ao-El realmente não tivesse classe, pois conseguia acompanhar alguém com habilidades intermediárias. A ruiva era claramente mais forte que os outros, mas Ao-El percebeu que a raiva a tornava descuidada, o que lhe dava uma chance de vitória. Quando encontrou uma abertura, avançou, mas para sua surpresa, ela usou a técnica chamada corte de dupla lâmina, lançando 2 golpes em um só movimento e empurrando-o para trás. Mesmo impressionada por ele ter bloqueado a tão curta distância, Ao-El caiu com dor, segurando o abdômen, e quis saber como ela havia atacado de 2 lados ao mesmo tempo. Ela explicou que era uma técnica especial, impossível para alguém sem classe resistir. Ele rebateu, dizendo que não teria tanta certeza, e a ruiva admitiu que pelo menos coragem ele tinha. Dias depois, Ao-El despertou em seu quarto, ainda cansado, voltando a adormecer logo em seguida. Sua irmã, Airi, tentou acordar ele depois do café. Perguntou se ele voltaria ao treinamento especial, lembrando que não precisava se esforçar tanto, já que ela sonhava criar um mundo onde ele pudesse viver confortavelmente. Ao-El ignorou suas fantasias e saiu, deixando-a preocupada, pois desde o dia em que voltou cheio de ferimentos, vinha passando longas horas fora de casa. Para acalmar ela, Farah mostrou-lhe uma caixa cheia de espadas de prática quebradas, explicando que todas haviam sido usadas por Ao-El. A luta com aqueles garotos acendeu algo nele, fazendo-o treinar sem descanso. A admitiu estar impressionada
pois nem mesmo a ausência de uma classe o havia impedido de crescer. Na verdade, parecia estar prosperando. Ainda assim, ela seguia decidida a criar um mundo melhor para o irmão. Em outra cena, vemos Al-El treinando na floresta, conseguindo executar 2 cortes ao mesmo tempo, assim como a ruiva havia feito. Ele sorriu satisfeito, sabendo que os golpes que recebeu de propósito para aprender a técnica realmente haviam valido a pena. De repente, um Goblin salta dos arbustos para atacar ele, mas Al-El reage instantaneamente usando o corte de dupla lâmina com perfeição. O monstro cai derrotado no mesmo instante, mas logo um rugido ecoa, revelando a presença de uma criatura muito maior e perigosa, próxima demais da vila. Ele sabe que deveria avisar a guarda imediatamente, mas antes que consiga partir, ouve o grito de uma criança vindo daquela direção. Sem tempo para buscar ajuda, decide correr ele mesmo para socorrer quem estiver em perigo. Escondido entre a vegetação, enxerga a garota ruiva com quem havia duelado no campo de treinamento. Ela está gravemente ferida, tendo enfrentado um Goblin enorme. Era incomum que esses monstros chegassem tão perto da vila, mas ao notar marcas de trem em uma árvore, Al-El entende que a ruiva vinha praticando no bosque e acabou atraindo a atenção deles. Dessa vez, um Goblin de grande porte a encontrou. Al-El se prepara para lutar, ciente de que contra inimigos gigantescos precisa focar mais na postura do corpo do que na força do pulso. O tempo de reação é tudo, mas ele sabe que possui o necessário para derrotar o monstro. A ruiva exausta apenas aguarda a própria morte, resignada. Porém, antes que o Goblin termine o trabalho, Al-El acerta o movimento num instante perfeito, cortando a criatura ao meio. Ela observa, em choque, mas logo desmaia devido à perda de sangue. Ele a segura antes que caia no chão e percebe que a proteção divina dela havia se esgotado. Pergunta então pela água sagrada, mas ao ver a garrafa quebrada, decide oferecer a sua própria, depois de beber e se recuperar. Em vez de agradecer ele, a ruiva exige saber qual técnica ele usou. Al-El responde que foi o corte de dupla lâmina, mas ela não acredita, já que a habilidade exige que alguém possua classe correspondente. Ele admite que é realmente complicada, mas foi exatamente por isso que treinou o dobro. Para ele, qualquer um com força, velocidade e sincronia suficiente pode realizar ela, já que a potência vem do impulso. Além disso, revela que só conseguiu aprender porque ela usou essa técnica várias vezes no duelo anterior. Observá-la de perto foi a chave para decifrar o movimento e desde então ele não parou de pensar nisso. A confissão a deixa sem jeito, mas também confusa, pois sabia que não era algo tão simples, embora tivesse testemunhado com os próprios olhos. Al-El explica que odeia perder e por isso treinou duro para garantir a vitória na próxima vez que se enfrentassem. Ao entender isso, a ruiva o desafia para uma revanche, dizendo que, já que ele salvou sua vida e lhe deu a água sagrada, era o mínimo que poderia fazer. Al-El aceita e durante o combate surpreende-a com um terceiro corte dentro da técnica, algo impossível de se imaginar. Ela não entende como é possível, já que o movimento deveria ser limitado a dos golpes. Ele explica que, como não depende de uma habilidade oficial, sua versão não sofre restrições, podendo ser modificada conforme suas próprias capacidades. Mesmo assim, a ruiva insiste que aquilo não passava de uma imitação sem classe e que jamais poderia ser mais forte que a técnica de um verdadeiro espadachim. Al-El, sabendo que ela não seria convencida apenas com palavras, decide provar na prática. Ela se prepara para enfrentar os 3 cortes, mas Al-El é mais rápido do que ela pode acompanhar e consegue encurralar ela. Ele explica que melhorou sua velocidade depois de observar sua versão refinada do corte de dupla lâmina, ajustando os detalhes de sua execução até superar o próprio limite. Sem alternativas, a ruiva aceita a derrota enquanto Al-El se despede satisfeito. Dias depois, durante o jantar, Farah comenta que a filha do Capitão Evans partiu rumo à Breja, a chamada Cidade das Espadas. Ela mesma havia